Rodas são uma das coisas que mais fazem diferença estética em um veículo. Embora sejam apenas círculos, o diâmetro, profundidade e desenho dentro deles pode determinar o estilo do seu carro. Porém, rodas bonitas e de qualidade podem ser uma facada no seu bolso, mas felizmente algum gênio pensou: e se eu disfarçar a roda simples do meu carro com uma capa de plástico por cima? Daí surgiram as calotas. Elas podem até parecer simples, mas podem ser usadas de diversas maneiras, inclusive para obter mais desempenho em pistas, como é o caso da calota Turbofan. Será que é possível fazer uma calota que disfarce tão bem uma roda de ferro que faça ela parecer uma roda de liga leve? É o que a gente vai tentar fazer no vídeo de hoje. Eu sou Henrique Gonçalves, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos lá! Depois dos motores, essas com certeza são uma das peças mais cobiçadas pelos entusiastas. São elas que compõem grande parte da aparência de um carro, apesar de elas serem bem pequenas em comparação à lataria, por exemplo. A roda, além de ser uma das maiores invenções da humanidade, também foi alvo da vontade do ser humano de deixar tudo mais bonito. Com muitos raios finos, poucos raios grossos, uma face praticamente tampada com pequenos furos para ventilação, enfim, são muitos estilos diferentes. Passando pelo Instagram, eu vi esse modelo de roda aqui que eu não consegui achar o nome, e no momento que eu bati o olho nisso, me lembrou uma roda de ferro, só que muito mais bem trabalhada. E é exatamente isso aqui que eu quero fazer na nossa roda de ferro. Bom, não é muito difícil identificar as semelhanças entre elas. Eu acho que por conta desse motivo seja um pouco mais fácil de fazer essas calotas aqui, né? Pelo menos é o que eu espero. Fazer peças num formato cônico pode ser meio chato, porque vai ter diferença no diâmetro dos círculos que você tiver que fazer por conta dessa inclinação do cone. Um jeito bom para você não precisar ficar perdendo muito tempo medindo quantos graus você tem que virar e essa coisa do tipo. É só você pegar um papel, um tipo de folha que dobra muito bem, apoiar ela no ângulo que você quiser fazer e depois você vai amassar o papel para ele ficar com o formato do círculo que você quiser fazer. Isso aí vai poupar muito tempo, você não vai precisar ficar fazendo muitas contas, o serviço vai ficar muito mais fácil. Salve rapaziada, agora o agradecimento aos novos membros do canal: Coiteus, Eduardo Patslaf, R. Simas, Paulo Roberto, ZL, Mito, Versec YouTube, Edu, Yamex, Luiz Guilherme Araújo Martins, Miguel Baita, Brothers Play, ó, meu inglês, vixe, tá top. Lead, Skill777 YouTube e Junior Stepaniak. Muito obrigado, galera, por vocês terem virado membros. Sejam muito bem-vindos aí. Vocês estão ligados que isso aí me ajuda pra caramba, né? A continuar fazendo os projetos. Valeu pros novos e pra todo mundo que tá aí faz muito tempo, né, velho? É nóis, valeu. A gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, aquela peça ali tá toda no papelão, então é claro que ela vai ficar super feia. Segundo, as rodas de ferro e de liga leve, além dos desenhos que elas têm no interior, tem um outro detalhe estético que mostra pra gente de qual material é feita aquela roda, que é a largura da peça. O ferro é um material obviamente muito forte, que aguenta bastante impacto e não quebra fácil, por conta da maleabilidade dele. Ele é um material que, ao invés de se romper, ele entorta. Ele não precisa ter uma parede super larga por conta da resistência enorme que ele tem. E mesmo tendo essa parede pequenininha, ele ainda consegue ser bem mais pesado do que a roda de liga leve. Já as de liga tem uma parede bem mais grossa para conseguir ter uma boa resistência. Elas sim são um pouco mais suscetíveis a quebras ao invés de entortar com as de ferro. Por mais que elas sejam bem mais grossas, elas são muito mais leves do que essas daqui. Isso acontece por causa da composição do material da roda de liga leve.
alumínio, silício e em algumas rodas tem um pouquinho de ferro também. O alumínio ele é bem leve, mesmo que esteja em grandes quantidades, é resistente também, tanto que ele é usado em carcaça, chassi. Porém, o alumínio ele é fácil de amassar. E é aí que entra o silício. Ele consegue adicionar uma certa dureza em todo esse material para que a roda consiga aguentar as pancadas, né, das estradas e etc. Beleza, uma das coisas que faz uma calota parecer uma calota é a espessura dela, né? Por ela ser fina, a gente vê que não é liga leve. Por mais que a pintura possa deixar muito bonito e tal. Se a gente conseguisse deixar a espessura disso aqui um pouco maior, eu acho que o resultado ficaria bem melhor. Só que o outro problema que tem é que a própria roda de ferro fica muito encostada aqui. Ela fica muito à vista do nosso olho. O que impede da gente fazer uma parede maior na calota. Vamos dar uma testada para ver se isso aqui que eu tô falando faz sentido. Bom, olha só a diferença que faz esses altos e baixos relevos, né? Toda a composição da peça. Eu sempre falei isso quando eu tava fazendo meus projetos, tanto na MT-09. Era no projeto, inclusive, que eu mais falava esse tipo de coisa. A profundidade também da peça, né? Dessa tampa, que ela não tá tão visível aqui pra gente. Também um pouquinho de borda, né? Por mais que esteja bem pouco, essa face não tá muito pra fora. E isso eu acredito que acaba deixando a roda um pouco mais bonita. Se fosse possível fazer esse tipo de calota numa roda de ferro, cara, ficaria muito top. Imagina só você conseguir fazer uma calota OZ ou qualquer tipo de roda que você quiser. O primeiro planejamento que eu tinha para fazer o kart era usar rodas aro 13, colocá-las invertidas no projeto e fazer um tipo de calota desse tipo que eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Mas depois, claro, eu acabei mudando para as rodas pequenas de alumínio, enfim. Mas... Não, mas tá feio. Tá feio, não... Velho, tá bom. Talvez esse modelo aqui não tenha ficado tão bonito. Mas o que você me diz desse aqui? Não, ainda... Feio. Rodas de ferro e de liga leve são compostas por materiais que no seu estado natural são sólidas e rígidas. E com isso a gente consegue compreender como elas conseguem resistir a certos impactos, pressões, apertos. Mas uma dúvida que eu sempre tive, e talvez pode ser a sua, é como são feitas as rodas de fibra de carbono? Essas são rodas raramente usadas em veículos por conta da sua dificuldade de fabricação e também do preço, né? Você vai ver esse tipo de roda em supercarros. Esse material é extremamente leve comparado a uma gama de outros materiais e dependendo da forma como ele é usado, ele fica muito mais resistente. Essa daqui é uma manta de fibra de vidro. Você pode ver que ela tem filetinhos, vários pedacinhos desfiados, mas juntos eles formam essa manta. A fibra de carbono é parecido. Então, como eles conseguem fabricar essas rodas a partir de mantas flexíveis? Vamos lá, as rodas de ferro e de liga leve têm um procedimento de certa forma parecido. As de ferro são várias chapas que elas vão sendo moldadas por máquinas, fazendo todas aquelas quinas e curvas que a gente vê. As de liga são blocos de alumínio maciço, que eles geralmente são moldados em alta temperatura e ficando com o formato da roda que a fabricante quer fazer. Ou também outra forma de fazer é ir meio que torneando as rodas, se é que posso dizer assim. Você vai gastando elas até elas ficarem no formato que você quer. Já as de fibra de carbono, pelo que eu vi num vídeo do Calvo Farias, dono da Koenigsegg, elas são feitas à mão. Sim, é um processo de laminação feito à mão. Eles têm os moldes da roda e tudo mais, só que o processo de você fazer as paredes, de você fazer as curvas, é um processo de laminação onde você vai colocando camada por camada daquelas mantas até elas ficarem com uma espessura específica. Claro que existe todo um processo depois com máquinas para deixar ela ainda mais resistente, com produtos, testar resistência, alinhar e tudo mais. Mas é incrível imaginar que parte desse processo é algo que eu ou você poderíamos fazer
com as nossas próprias mãos, né? Eu assisti também uns outros vídeos onde esse processo de laminação é feito por máquinas, mas ainda assim é um processo de laminação, colocando camada por camada até dar uma certa espessura. Essa calota eu vou fazer ela com PVC porque vai ficar muito mais fácil e o acabamento vai ficar muito mais bonito. Vocês sabem que eu tenho o costume de fazer esse tipo de coisa com papelão e depois tem que ficar passando massa e na grande maioria das vezes não fica bom no resultado final. Eu vou fazer aquele negócio que eu fiz no vídeo passado, aliás, de fazer uma chapa de PVC e a gente vai usar ela, vai recortar e vai mexer nela. Ela vai ficar lisa, o resultado com certeza vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais bonito. Sim, eu tô com preguiça de dar um acabamento manual nessa linha e como todo bom preguiçoso, a gente tem que usar da criatividade para facilitar o nosso trabalho, né? Não sei se vai dar certo, mas eu acho que não custa tentar. Vou pegar a esmerilhadeira ali e ir girando tanto a furadeira quanto a lixa da esmerilhadeira. O cheiro do PVC é forte, cara. Forte de incomodar mesmo. Nossa senhora. Essas daqui são as peças que vão compor a calota. Ela não vai ser com um diâmetro tão grande como se fossem as 17 polegadas da roda, pelo contrário, vai ser bem pequena por falta de material, né? Esse do centro vai ter um baixo relevo, que vai ficar perto dos parafusos. Tudo isso aqui vai ser fixado por várias hastes, que geralmente tem nessas calotas. Agora falta decidir se eu vou passar essas hastes para o lado externo desse círculo ou vou deixar só no diâmetro interno. Vocês estão achando que eu vou fazer isso aqui com PVC? Tá louco, velho? Demorei um dia inteiro só pra recortar esses discos aqui, que é fácil. Imagina isso aqui que é cheio de curva, cara. Não. Esse centro aqui parece que tá deslocado, por mais que eu tente alinhar, né? Esse primeiro exemplar da calota infelizmente ficou muito desalinhado, não só na frente como também na lateral. A maneira como eu colei as peças foi errada e agora eu tenho que desmontar tudo de novo. O que me surpreende é que cola boa. Bom, eu tô feliz porque essa cola ela é muito forte e é sinal que vai aguentar, né? E eu tô triste porque eu vou ter que ter o trabalho de tirar tudo isso aqui e refazer essas 20 hastes todas novas. Bom, acho que o erro foi eu ter colado toda essa estrutura direto no disco, né? Devia ter usado a roda como referência para ter certeza de que ela vai encaixar perfeitamente. Por isso que estava difícil de alinhar. Agora eu estou usando apenas 10 raios ao invés de 20 para tentar deixar a roda um pouco mais limpa. Ok, conseguimos fazer uma calota turbofan para essa roda. Era uma coisa que até um inscrito tinha comentado há um tempo e eu tava meio em dúvida se eu ia fazer ou não. A execução dessa calota ficou muito boa, foi meio difícil de fazer, não porque ela é difícil, e sim porque eu errei naquela hora das medidas, né? Ela ficou alinhadinha, a gente aperta ela através do parafuso da homocinética. Agora, ficou bonito? Vai depender muito de gosto, né? Acredito eu que a maioria das pessoas não vai achar isso aqui bonito. É uma coisa que fica esquisito, principalmente aqui na moto. Mas assim, eu tenho um gosto duvidoso por customizações.
e eu entendo totalmente quem não gostou disso aqui. Eu vou deixar aqui por um tempo, vamos ver se a gente se acostuma. Isso aqui é uma coisa que eu não faço questão de ter na moto, mas eu achei interessante a gente fazer esse teste para ver como que ficaria. A minha intenção mais para frente, quando a gente for pintar, é colocar algum desenho, seja o logo da moto, enfim, dar aquela estética como se fosse aqueles carros de corrida. Mas enfim, esse foi o vídeo fazendo uma calota Turbofan e falando de calotas e a minha visão que eu tenho sobre elas, né? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o botãozinho de hypar. Visita a nossa loja aqui pelo QR Code para comprar as nossas camisetas. E é isso, cara. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, vem acompanhando todo o projeto e também assiste os outros vídeos do canal. É isso aí, mano. Eu te vejo semana que vem. Valeu!